E o assunto agora é pensão alimentícia, um direito que vai muito além da relação entre pais e filhos. Quem vai trazer as informações para a gente é Kílvia Muniz. Oi, Kílvia. Oi, Carla. É isso mesmo, né? Muito embora, é claro que os casos envolvendo filhos sejam os principais, sejam os mais recorrentes, existem outras previsões legais que a Justiça analisa, por exemplo, relacionado a ex-companheiros, relacionados até a avós. Mas para a gente entender direitinho, né, onde cabe cada caso desse, a gente vai conversar com a defensora pública que já está aqui comigo, a Roberta Quaranta. A gente fala, né, sobre essas previsões de benefícios, né, mas é preciso entender as diferenças também, não é, Roberta? Um bom dia para você. Bom dia a todos. Realmente, a pensão ela não é devida só aos filhos. Como você falou, pais podem pedir para os filhos, os avós podem pedir para os netos, ou seja, a pensão ela tem várias feições. É claro que na prática o que a gente vê com mais frequência é a pensão pedida aos filhos, mas cônjuges, companheiros, a pensão engloba vários parentes e o cônjuge e o companheiro também. Qual é essa circunstância em que a pessoa deve pedir a pensão, por exemplo, no caso dos filhos? Bom, com os filhos menores, o dever o recebimento de alimentos ele é incondicional, independe de você provar a necessidade, porque a necessidade nesse caso é presumida de maneira absoluta. Os filhos maiores continuam podendo pedir pensão, mas aí já muda o cenário. Eles têm que provar a necessidade. Então, na verdade, os alimentos eles se baseiam no que a gente chama juridicamente de trinômio necessidade, possibilidade, razoabilidade, que é a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem paga e a razoabilidade entre esses dois fatores. A gente tem até, defensora, algumas perguntas que os nossos telespectadores mandaram. A Cíntia, ela perguntou o seguinte: a pensão alimentícia ela é paga de forma retroativa ou só a partir da data daquele processo? Bom, você não pode pedir alimentos retroativamente, embora exista o dever natural, né, que é inerente ao sustento, à responsabilidade dos pais e etc. Você tem que entrar com uma ação judicial para que esses alimentos sejam fixados por um juiz ou através também de um acordo entre as partes. Isso pode acontecer. A partir daí, existe uma obrigação legal que pode ser cobrada, inclusive desencadear a prisão civil. O inadimplemento, né, dos alimentos é o único caso que pode gerar a prisão civil no direito brasileiro. E assim, é bom de esclarecer que apesar do nome ser pensão alimentícia, envolve qualquer tipo de necessidade, né? Com certeza. Embora a gente fale alimentos, esse conceito alimentos ele é interpretado em sentido amplo. Ele envolve medicamentos, saúde, os próprios alimentos, né? Propriamente falando, também a questão da educação, vestuário, ou seja, toda aquela rede que envolve o cuidado com os filhos. Roberta, a gente tem uma outra pergunta aqui. Bom dia, me chamo Thaisa. Meu marido tem 2 filhos de mães diferentes e só recebe um salário mínimo. Quanto ele deveria pagar de pensão para esses filhos? Lembrando que eu e ele, né, no caso, a Thaisa e o marido dela, têm um bebê juntos, então, portanto, seria aí um terceiro filho. E eu acredito que essa questão do cálculo de quanto deve pagar seja também uma dúvida muito recorrente. Nesse caso, então, Roberta, o que é que dá para dizer? Bom, nesse caso, a gente não tem uma fórmula pronta de quanto deve ser pago para cada filho. Tudo isso vai ter que ser levado em consideração diante do caso concreto. Algum desses filhos pode ter uma doença, pode ter uma necessidade especial que demande uma maior necessidade. Então, pode inclusive haver a fixação de percentuais diferentes entre filhos, inclusive filhos da mesma mãe. Pode haver essa fixação. Então, tem que ser levado de acordo com o caso concreto. O que eu oriento nesse caso é o seguinte, que ela procure o judiciário, né, ele, no caso, o pai, oferte alimentos e que também, vamos lá, ele deixe de fazer filho, né? Porque se ele ganha um salário mínimo e está com 3 filhos, realmente ele deve estar sobrecarregado. E muitas vezes é importante destacar essa questão do gênero. Essa mulher que fica com esse filho, ela às vezes não consegue nem trabalhar, né? Então, porque tem que criar essa criança, ou não consegue ter um trabalho de um tempo integral, porque tem que estar cuidando dessa criança. Isso é levado em consideração, por exemplo, nesse cálculo? Com certeza. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, criou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Por quê? Porque nós temos desigualdades estruturais dentro da sociedade brasileira. Geralmente, o dever de cuidado dos filhos recai sobre a mãe. E essa mãe, ela é o quê? Ela é excluída do mercado de trabalho, muitas vezes. Quanto maior for a vulnerabilidade social e financeira dela, ela vai ter que ficar com os filhos, ela não tem creche e tudo. Então, ela é excluída, ou então, esse potencial de trabalho dela é mitigado, ele é reduzido. Então, ela sofre impactos financeiros. E no sentido de restabelecer essa igualdade, magistrados e magistradas devem levar em consideração o dever de cuidado na hora da fixação de pensão alimentícia, protegendo o gênero vulnerável, que no caso são as mulheres.
E aí procurar a Defensoria Pública é um caminho, né, para essa mulher que quer garantir o direito da sua criança, dos seus filhos, né? Com certeza, a Defensoria Pública presta assistência jurídica integral e gratuita, tanto no âmbito judicial quanto no extrajudicial. Então, a mulher que também tiver interesse em tentar um acordo antes de ingressar na Justiça, pode procurar a Defensoria Pública, que a gente tem todo um aparato, não só jurídico, mas também de assistente social, de psicólogos, para dar todo esse suporte. Muito obrigada, Roberta, pelas informações. Muito importante, tiramos essas dúvidas, Carla, mas é importante a gente destacar, né, a responsabilidade, a consciência e o bom senso na hora de sustentar os próprios filhos, né? Volto com você. Sem dúvida, e existe esse diálogo, né? E um ponto muito importante de tudo isso é buscar os seus direitos o quanto antes, o direito do seu filho, seja nessa relação entre pai e filho ou em outras relações como a gente pontuou, não deixar sempre para depois. Obrigada, Kilvia, obrigada também à advogada, importante demais o assunto.